nesse momento, nós vamos fazer vamos para a sessão de perguntas e respostas. Jean, por favor. Primeira pergunta. A primeira pergunta é da Rosemara Barbosa. A Rosemara diz parabéns pela palestra e é direcionada para a Cíntia, falando de recrutamento. Quando se trata da primeira entrevista de emprego, rola aquele nervosismo e até que ponto isso atrapalha no processo de seleção? Legal. Temos aqui uma especialista, né, Mari? Acho que a Mari pode contribuir aqui com essa pergunta. Vamos, Mari, você é bem-vinda aqui com essa. Não, eu acho que a primeira coisa, assim, para a gente falar assim, qualquer processo, seja uma entrevista, uma palestra, né? Um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, a gente também teve alguma ansiedade, algum nervosismo, né? E o que é muito legal é que assim, ó, não tente disfarçar, porque como a interação da entrevista, ela é uma interação entre as pessoas, ela é uma relação. Quanto mais você tenta controlar o nervosismo, parece que o nervosismo tenta ganhar velocidade numa proporção enorme, né? Então, eu diria assim que a sinceridade, claro que você não vai colocar a autoestima lá embaixo, mas seja sincero, né? E principalmente o entrevistador também, ele tem que ter a empatia, né? Mas se você está diante de alguém, né, que muitas vezes vai ser super aberto, vai falar, olha, é a minha primeira entrevista, e não é incomum, é muito comum as pessoas falarem, né? Olha, eu estou bastante ansioso, eu quero muito essa vaga, eu quero muito essa oportunidade. E a gente vê muito isso nas posições de estágio, mas a gente também vê nas posições profissionais. Então, não se culpe por estar nervoso, por ter falado alguma coisa errada, ninguém é. E cada vez mais a gente está aprendendo também, eu acho que o mundo mudou muito, né? O errar faz parte, porque é aí que tem um caminho do acerto depois, né? Então, trabalhe isso, né? Claro, treine um pouquinho, né? Procure pegar algumas dicas, mas e também se autoconhecer, que eu acho que conecta com o que a Cíntia trouxe, para que você não caia em algumas armadilhas. Mas o nervosismo, ele vai acontecer. E a gente aqui, assim, que a gente fala assim, você tem 10, 20, 30 anos de história para contar, a gente também vê o nervosismo de quem já tem muito tempo de experiência. Porque a pessoa quer muito, ela deseja muito, né? Então, seja você, não disfarce, né? Procure empatizar com o entrevistador também. E, às vezes, verbalizar ajuda a aliviar a pressão. Então, você chegar numa entrevista de forma genuína e dizer, me preparei, mas mesmo assim estou nervoso, vou dar o meu melhor. Então, às vezes, você verbalizar isso com o entrevistador já te tira uma pressão e ali vai criar uma conexão, né, entre vocês e vai deixar talvez o diálogo ali entre vocês um pouco mais confortável, né? Então, fica mais pessoal, né? mais pessoal, gente, mais não pessoal. Fica aquela, né, robótica, somos seres humanos, né? Exato. Bom, a nossa próxima pergunta é da Jaqueline. Ela diz, ótimo evento, obrigado por todas as dicas, Cíntia e Mariane. E ela pergunta, né, um candidato que não possua todos os pré-requisitos de uma vaga, tem chance de ser selecionado para uma entrevista? Epa, com certeza. Hoje, pessoal, assim, ó, geralmente o que a gente faz, o que a gente divulga é um job description, né? Que é uma descrição, que é algo que você deseja. E, inclusive, em algumas situações, a gente coloca alguns requisitos que são essenciais, né? Que sem aquelas ferramentas vai ficar muito difícil da pessoa começar o seu trabalho. Existem alguns dos requisitos que eles são desejáveis. Então, a gente também procura enaltecer, colocar isso. Mas o que vale sempre é a dica, pessoal, assim, ó, não deixem de se inscrever, tá? Porque nem sempre, e eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? O casamento perfeito, ele também vai ter uma dose de você realmente, assim, tentar, né? Não adianta você desistir sem tentar. Lembrem que a gente falou muito sobre ser protagonista e também ser criativo e pensar um pouquinho fora da caixa, né? Porque às vezes a gente olha lá um requisito, experiência específica num projeto XPTZ, né? Daqui a pouco você tem um pouco daquela experiência do projeto, ela não é completa, mas você já tem uma história para contar, né? E aí, claro, que sempre a gente sendo muito realista.
qual que é o nível de requisito que eu tenho e qual é o nível de requisito que está sendo solicitado pela vaga. Porque existe um mundo real, né, de entrega, de necessidades quando você faz um processo seletivo, né? Quando você está solicitando alguém para desenvolver uma determinada função, mas eu diria assim, ó, no meu lado, né? Arrisquem, encaminhem e valorizem o que vocês já construíram, tá? Não vai ter os 10, né? Que nem a gente fala assim, os 10 requisitos, eu tenho todos os 10. Esse checklist, ele às vezes vai ter uma flexibilidade, essa flexibilidade ela também acontece, tá? Sim, fica à vontade aí, vamos lá, vamos interagindo aqui. Foi Sim. ótimo, Mari. Vamos à próxima pergunta. Da Dayana. A Corteva tem programas de estágio para candidatos que ainda estão na pós-graduação? Se sim, como ingressar? Se não, por que não? Bom, pessoal, assim, acho que aqui a gente tem os dois lados aqui, né? Quem está estudando ainda está estudando, né? Mas hoje até eu acho que é alinhado aí com toda a legislação aí do estágio, né? O estágio ele é a prática da graduação ou do nível médio, que tem alguns estágios que aplica-se nível médio, né? E no nível de pós-graduação, o que a gente geralmente vê no mercado aí são os programas de trainee, os programas para pós-formado, né? Então, hoje, a nossa prática do nosso programa de estágio, ele vem muito ao encontro do que a gente consegue fazer como uma aplicabilidade aí conectada com a legislação também, né? Que é fazer o estágio enquanto você está graduando, né? Seja no ensino técnico ou no ensino de graduação, e para o nível de pós-graduação, a gente não tem essa prática dentro da organização. Eu até desconheço, né, outras organizações que façam esse tipo de programa, porque justamente é a atividade do estágio que vai fazer a conexão com a formação desse profissional naquela graduação em que ele está se formando. Tá? Mas sim, quem está fazendo pós-graduação é bem-vindo para as posições que a gente tem, né, de entrada, né? São posições aí, como acho que os colegas comentaram, um pesquisador associado. Estou usando alguns exemplos do time que está aqui presente, né? Mas vagas de assistentes, vagas de analistas, vagas que vão se conectando para quem está iniciando uma carreira. Então, pesquisem no nosso site e procurem as oportunidades também, né? Mais uma pergunta da Rosimara Barbosa. Ela diz: parabéns, Mariane. Algumas pessoas se destacam pelas suas soft skills. Mesmo não tendo habilidades tão técnicas, aprendem rápido. Após a seleção, esse profissional pode ser realocado para outro setor? Ó, aqui é uma resposta de dobradinha, né? Porque tem a Cíntia de desenvolvimento, né? Acho que um ponto bem importante, assim, todo o nosso ciclo de desenvolvimento como profissional, ele vai evoluindo, e a nossa carreira também, né? Na Corteva, a gente valoriza, sim, muito o desenvolvimento, e tanto é que todas as oportunidades que a gente abre, todas as vagas, a gente tem aí uma política e uma prática de divulgação interna, né? Então, esse profissional, ele pode, sim, né, evoluir para uma outra área, né? Seja através de um recrutamento interno, ou através de uma promoção, através de um job rotation, né? Mas é muito saudável. Sempre penso, claro que você precisa desenvolver e fazer alguma entrega por algum tempo na área que você se propôs, na área que você foi contratado, né? Mas a carreira do profissional, ela evolui, e as oportunidades dentro da organização evoluem também, né? E aí a gente sempre faz essa pergunta, né, durante a entrevista, né? Você tem disponibilidade para morar em qualquer localidade? O que você pensa do futuro, né? Principalmente para quem é do segmento agro, para quem se forma em agronomia, né? Que tanto pode estar, sei lá em Goiás ou lá no Tocantins. Então, isso também faz parte da carreira da pessoa, ela está disponível. Ela realmente querer fazer esse protagonismo da sua mudança, né?
Perfeito. Mais uma pergunta? Sim, temos aqui. Agora é da Rosimeire. Muitas vezes, agora a pergunta da Rosimeire. Muitas vezes a dificuldade de se comunicar e se expressar bem na língua inglesa prejudica o candidato durante a seleção. Quais as melhores estratégias para romper essa dificuldade? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos requisitos, né? Então, é muito comum quando a gente faz aí um processo de divulgação de uma vaga que tem um requisito que o inglês, ele é uma condição, ele é algo fundamental. Geralmente, a gente também divulga no idioma, né? Para que a gente já possa fazer essa conexão com o profissional. E também a gente costuma avisar para o candidato, né? E durante o screening, realmente se certificar: olha, o teu nível de inglês é um nível suficiente para que você consiga fazer uma entrevista, você se sente confortável, né? E eu acho que aqui, não só conectando a questão do idioma, mas eu acho que trazendo um pouquinho do que já foi perguntado sobre a questão de estar mais nervoso, de estar mais tranquilo, né? Então, também é legal que esse candidato, na medida em que ele não se sente tão confortável, ou que naquele momento deu um branco, né? Que ele também consiga falar sobre isso, né? Mas que sim, é uma realidade. Pode ter algumas entrevistas que elas, em algum momento da entrevista, vai ser feita no idioma inglês. A gente tem muitas vagas que tem reporte fora do Brasil, inclusive, né? Por isso que a gente costuma fazer um screening, conversar com o candidato e que ele entenda, né? Que se realmente ele almeja nessa posição, que tem esse determinado requisito, é algo que ele vai ter que se autoavaliar, né? Então, não diria que que ele se prejudica, né? Eu acho que todo esse diálogo aberto e essa transparência que a gente tem nos processos, eles servem para que você, de fato, entenda qual é o cenário que você vai ser desafiado, né? E dificilmente o candidato ele já vai para a última fase da entrevista com o gestor, né? Então, por isso que existe esse aquecimento, que é o que a gente fala, né? Para que ele se prepare, para que ele seja honesto, né? Porque também não adianta você tentar, né, mascarar e daqui a pouco assim, não, então, ok, tudo certo, agora você vai para uma fase final. E a fase final é lá com o CEO, é com o diretor, e ele não é nem por testar, de repente é o único idioma que ele vai ter que se comunicar durante o período. Eu acho que aqui os colegas da área da pesquisa têm essa rotina, né? Independente do cargo, né? É um e-mail, é uma ligação, é um questionamento. Então, cuidem, né? Para que isso também seja algo que esteja no portfólio de vocês aí, caso vocês queiram vagas que vão exigir esse conhecimento, né? Mari, posso adicionar? Claro. Eu diria que o inglês hoje ele é uma competência, eu diria Sim. que Só... Oi, desculpe. Alguém quer falar? Não posso falar? Tá. Eu diria que o inglês ele é uma competência, eu diria que um requisito até básico nos dias de hoje, principalmente nas grandes organizações, né? Então, se eu puder aqui reforçar uma dica, né, para todos vocês, né, deem atenção aí para o desenvolvimento do idioma, porque é um requisito aí chave, né, e pode ser, de repente, até mesmo uma barreira, né, para você continuar crescendo na tua carreira, ou até mesmo se conectar com posições mais desafiadoras e de grande relevância. Então, atente-se ao inglês. E eu posso contar a minha história, assim, muito rápido. Então, assim, eu tive esse problema com o idioma, né, o inglês, na minha primeira entrevista para participar do programa de estágio da Dupont, na época. Eu fiquei muito nervosa e eu esqueci completamente o verbo to be, para vocês terem uma ideia. Eu simplesmente travei na hora da entrevista, né? E eu sou uma pessoa né, que me preparei, eu estudei e tal, enfim, tenho formação no idioma, mas na hora eu simplesmente travei. Eu lembro que a gestora que fez a minha entrevista na época, né? Ela falou assim: Cíntia, eu sei que você sabe, mas o teu nervosismo está te bloqueando, você não está conseguindo desenvolver, mas eu sei que você sabe. Eu saí da entrevista chateada, eu falei, poxa, não passei no processo seletivo, né, porque realmente fiquei nervosa, e no final, eu acho que
não só o gestor, mas também o recrutador que participou comigo, eles tiveram a sensibilidade e entenderam, né, o que estava por trás, que o candidato era alguém talvez que pudesse entregar, né, as competências que eles estavam esperando e que o inglês não seria uma barreira. Então acho que tem diversos fatores aí que contribuem, né, para uma aprovação ou não, dependendo do inglês. Então, se você está num ambiente, numa empresa que tem essa sensibilidade, que sabe que você sabe, e eu também já entrevistei pessoas, né, na minha carreira, que colocaram lá que tiveram inclusive experiência internacional, intercâmbio, e na hora que eu entrevistei, também não sabia o verbo to be. Então, tudo passa por uma questão de treino, como a Mari colocou, de equilíbrio emocional, enfim, seja você mesmo, né? Na hora as coisas vão fluir. Isso liga diretamente com a próxima pergunta, gente. O Jean Torres, ele coloca excelentes palestras e gostaria de saber se uma experiência internacional, no caso, o intercâmbio, se sobressai em qualquer situação de Posso agregar essa questão do inglês aí? Sim. Pode falar. Foi Ismael que falou, não tá... Agregando aí da parte do inglês, só para passar um testemunho, por exemplo, da importância do inglês. Nós, dentro da... Não estão me ouvindo? Sim, estamos. Pode continuar. Está travado aí? Me escutam? Uhum. Eu falo depois, eu vou trocar de conexão aqui, eu falo depois. Pode seguir aí. Tá ok, Ismael. A gente fica no aguardo. O Jean pergunta... Eu vou comentar aqui sobre essa questão, que eu acho que assim, é tão rico para quem fez e para quem realmente se conectou com o trabalho também através dessa experiência do intercâmbio, né? E o que eu vejo, assim, eu sempre vejo que o intercâmbio, além de você exercitar o idioma, você exercita também algumas das habilidades comportamentais, né? De você conseguir sentir empatia por aquilo que é diferente, ter empatia por aquilo que talvez você gosta, por aquilo que você não gosta, né? Então, é algo que eu acho que é super enriquecedor. Eu não diria que você vai perder as oportunidades porque você não tem o intercâmbio, mas eu acho que você vai colocar muitos elementos ricos na sua vivência, na sua experiência, né? Então, é claro que a gente vai ouvir aí o Ismael, ou até o William, ou a Lívia, enfim, que o pessoal aí que às vezes acabou, né, fazendo dessa experiência algo que foi super produtivo para o seu trabalho, mas eu acho que é uma experiência de vida, né? Mas também eu digo assim, ó, que tudo tem o seu momento e que tudo tem uma realidade, né? Então, ser o protagonista, muitas vezes, é você saber qual que é o momento de você fazer isso, né? E não deixar essa oportunidade passar se você tem condições, se você... E hoje a gente tem múltiplas possibilidades, as universidades estão muito conectadas, né? Então, acho que agora o Ismael conseguiu conectar, mas diria assim, ó, que é fantástico para a vida profissional e pessoal dessa pessoa que faz essa vivência com outras culturas também, né? Bueno, pessoal, eu troquei de conexão, acho que agora estão me escutando, né? Sim, estamos. Ok, perfeito. Só dando um testemunho da parte do inglês ali, dentro da minha função de breeder, eu passo mais tempo falando inglês do que a minha português, vamos dizer assim, muito tempo, porque os reportes, as reuniões, todo o tempo a gente está falando inglês. Então é crucial, não tem como trabalhar sem falar inglês, né? E também, como eu estou aqui na Argentina, é muito espanhol, então o que eu menos falo é português. Aí, da parte de inglês também falando, só um caso assim para mostrar a importância do inglês. A gente faz pouco contratou um aqui na Argentina para ser um braço direito meu aqui. Tinha a opção de contratar um com mestrado e inglês fluente, e tinha outro que tinha doutorado, mas o inglês não era bom. A gente contratou o que tinha só mestrado. Então, pesou mais o inglês do que a pessoa ter doutorado. Então, é muito importante essa língua estar, assim, totalmente dominada, só para dar um testemunho, assim, de uma vivência. E da parte do intercâmbio, já aproveitando que o Gia perguntou ali, eu só estou trabalhando hoje na Corteva por causa que eu fiz os intercâmbios, por causa que eu fiz
os estágios, e eu fiz esse intercâmbio, esse estágio nos Estados Unidos, de 1 ano, onde eu tive contato com vários líderes, e depois, quando eu estava buscando uma posição, o networking que eu tinha com eles me ajudou um monte. Então, é o que eu tive que contribuir a isso. Obrigado. Obrigado. Eu também só queria falar um ponto sobre essa questão do intercâmbio. Eu concordo com o Ismael, é super importante, vocês têm que tentar sempre, se tiver oportunidade, ir atrás, fazer, mas mais importante que o intercâmbio é a experiência. Se você vai fazer o intercâmbio e não não aproveitou a oportunidade para adquirir uma experiência, para aprender inglês, ter o intercâmbio ou não é o ponto central. O ponto central é a experiência. Então, caso você, por algum motivo, não possa sair para fazer o intercâmbio, procure outras oportunidades de ter aquela experiência ou ter o mais próximo àquela experiência que você poderia ter caso você saísse para o intercâmbio. Então, estude inglês, busque contato com professores de fora, mentoria com alguém de fora que possa te ajudar na tua pesquisa. Então, se for o caso, né, porque teve muita gente recentemente que acabou não podendo sair para intercâmbio por causa da pandemia e esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso, assim, eu imagino que isso vai ser considerado, mas desde que a pessoa tenha buscado outras alternativas para essa questão. Então, tentar colaborar com a falta do intercâmbio de outras maneiras, né? Buscando complementar essas experiências de outras formas. Ok. Antes de passar para uma pós, talvez mudar de tema, falando ainda sobre o inglês, na Corteva, por exemplo, a gente tem uma política, né, de idiomas que prevê, inclusive, um subsídio, né, de estudo para os funcionários que querem desenvolver o idioma, né, e também para os estagiários que estão ingressando. Então, o nosso programa de estágio hoje, ele foca 100% em diversidade, né. E a gente entende que o inglês é uma competência muito importante, né, dentro para a construção do perfil profissional. A gente não exclui um estagiário, por exemplo, por não saber o inglês, porque para a Corteva o mais importante não é o nível da proficiência, né, quando você está começando uma carreira. O mais importante é o quão rápido você consegue desenvolver esse idioma, e esse quão rápido fala muito sobre as competências comportamentais, que são soft skills, né? Se você é uma pessoa focada em desenvolvimento, enfim, resiliente, né, que foca no resultado, enfim, eu vou conseguir desenvolver o idioma muito rápido, né? Então, e essa política, ela é bem importante, assim, né, para o contínuo desenvolvimento dos funcionários. Então, é uma forma também que a gente encontra de compartilhar da responsabilidade desse desenvolvimento, apoiando, né, o funcionário no seu crescimento. Mas é só uma dica aqui. Ok. Olá, vamos à próxima pergunta, Rosemara Barbosa. Parabéns, William. E quais das suas características que você citou você destaca como a principal? Qual delas é mais relevante para você? Então, Rosemara, assim, é difícil a gente apontar uma característica da gente que seja a principal, assim, mas o que eu vejo que me ajudou bastante foram, acho que, duas principais coisas. A primeira é que eu sempre busquei fazer, sempre dei o meu melhor, mesmo nas coisas que às vezes a gente deixa passar despercebido, assim, eu tentava fazer muito bem feito. Então, se tinha uma disciplina, eu tentava fazer da melhor maneira, me dedicava o máximo possível. E isso foi me ajudando de maneira que o professor me reconhecia por isso, o colega me reconhecia, me convidavam para outras oportunidades que foram se abrindo por estar disposto a fazer sempre o melhor em cada atividade. Então, isso é um ponto. E o segundo é que eu nunca tive medo de me expor e aceitar desafios que na hora a gente tem um pouco de medo de se expor, de enfrentar uma coisa muito diferente, mas eu sempre tentei enxergar mais a oportunidade que aquilo ia me abrir do que o medo que eu tinha naquele momento do novo, né? Então, eu sempre encarei mudar de universidade, mudar de orientador, mudar de linha de pesquisa, sempre que eu via que aquilo ia ser uma oportunidade, eu encarava. Então, isso eu acho que são os dois pontos mais importantes, assim.
Porque Perfeito. eu vejo assim que quando a gente está, às vezes, na pós-graduação, a gente pode acabar tendo uma situação que é muito cômoda de simplesmente falar assim, não, eu já estou aqui, para mim está fácil fazer isso, então é isso aqui que eu vou fazer. Eu não quero ir para fora porque aqui eu estou tranquilo, não quero mudar de orientador porque eu não quero fazer essa disciplina porque ela é muito difícil. Então, isso que eu acho que foi uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca me deixei cair no comodismo e sempre tive a vontade de encarar o novo para ter mais oportunidade. E você, Lívia e Ismael, o que Então, vocês destacam? quanto a isso eu tenho a adicionar, porque, na verdade, eu continuei na mesma instituição, no mestrado e no doutorado, e troquei de orientador, né? E claro que envolveu muito medo de ser mal interpretada, de gerar um constrangimento, mas é aquela coisa, o combinado não sai caro, e desenvolver uma boa comunicação. E passar por conversas difíceis, porque também conversas difíceis, né, constroem, né, o profissional que a gente é e o que a gente quer ser. Então, passar por essas situações, assim, se lançar ao, como se diz, ao arriscado, às vezes, pode ser bom e, enfim, mesmo que não seja 100% do tempo bom, vai fazer a gente crescer, certamente, né? Bueno, agregando a isso aí, isso que o William falou e a Lívia falaram, de não se acomodar, de fazer mudanças quando é necessário, te faz ficar mais resistente a questões do próprio trabalho aqui, sabe? Porque tu tem que se adaptar a todo momento. Uma hora tu tá fazendo assim, outra hora tu tá fazendo de outro jeito. Então, fazer essas mudanças já na tua preparação já te deixa mais preparado para quando chegar no mercado de trabalho, tu vai precisar ter essa capacidade de ter muita adaptação, de adaptabilidade. E o outro ponto, assim, principal é sempre aprender muito a trabalhar em equipe. A gente não faz nada sozinho, sabe? A gente tem que fazer tudo em equipe, cada parte da engrenagem é muito importante, então não tem isso de, eu sou um jogador solo, eu vou sozinho aqui, tu tem que aprender a trabalhar em equipe e ter uma boa relação com todos, e assim cada um vai ter uma expertise em uma área e vai te ajudar a chegar nos goals, né, nos objetivos mais rápido. Temos mais uma pergunta aqui, a pergunta da Kevin. Em se tratando da Corteva, é comum pensarmos logo nas oportunidades para os melhoristas. Gostaria de saber como é a visão da empresa quanto a biotecnólogos e bioinformatas em sua estrutura. Eu vou pegar esse gancho aqui. Bom, acho que a primeira coisa, na medida em que a nossa evolução como sociedade tem nos trazido novos cursos, né? As empresas também estão aprendendo, né? Estão tentando fazer essa tradução, né? Do que esses cursos representariam para a organização. Então, é muito comum também a gente fazer, quando a gente conversa com o gestor, quando a gente avalia um job description, é entender quais as outras áreas a gente poderia acrescentar. E não quer dizer que a gente está sempre certo, muitas vezes a gente também precisa entender um pouquinho mais o que esse profissional faz, tá? Então, o conhecimento de biotecnologia é algo que a gente solicita, né? A parte de bioinformática, né? Tem posições que elas são muito específicas, né? E às vezes também para o nosso lado é muito difícil encontrar esses profissionais no mercado, né? Então eu diria para vocês assim que é a evolução, né? É a construção de novos cargos ou de novas responsabilidades dentro do mesmo cargo. Então eu vejo sim que tem espaço, eu vejo sim que tem essas possibilidades. Inclusive os colegas aqui comentaram, né? Muitos comentaram, né? Que o que eles menos fazem, muitas vezes, é ir lá no campo, eles estão mais atrás da estatística do computador, da análise do programa, né? Então, da minha parte, seria isso, assim, eu acho que a gente tem, sim, possibilidades, né? E o que a gente falou antes, né? Não deixem de arriscar, porque às vezes pode ser um curso, uma formação, uma área que a gente também pode adicionar e conhecer um pouco mais, né? Perfeito. Então, agora nós vamos para a nossa última pergunta, é do Thiago Silva. Uma pergunta sobre dupla formação.
tenho mestrado em genética e melhoramento, estou concluindo o doutorado em fitopatologia. Venho trabalhando com uma área em comum entre essas duas formações. Esses diferentes títulos poderiam ser vistos como algo vantajoso ou desvantajoso para o mercado de trabalho? Digo na situação em que se aplicasse para uma vaga de breeder ou fitopatologista. Eu vou contar aí um pouquinho com a ajuda de quem está atuando na área, né? Para a gente poder trazer esses exemplos de formações, né? E a gente fazer esse aproveitamento aí. Eu acho que só tem ganhos, né? Quando a gente fala com relação a essas duplos conhecimentos, mas eu acho que é legal alguém que está atuando aí, seja o William, Lívia, Ismael, para dar esse colorido aí, né? Eu vou falar rapidinho aqui, depois eu vou deixar a Lívia e o Ismael falarem também, mas eu acho que sim, que isso sempre vai ter uma vaga que atende muito bem o teu perfil. Se você ficar atento, vai aparecer uma vaga que é exatamente aquela vaga que parece que você olha e lê e pensa, essa vaga é para mim. Eu vejo com bons olhos ter uma formação em duas áreas assim que apesar de serem diferentes, elas são correlacionadas, né? Então a gente sabe que um fitopatologista dentro de uma empresa, ele precisa entender de melhoramento, assim como um melhorista precisa entender de fitopatologia. Então eu vejo com bons olhos, sim. Ismael, Lívia, quiserem complementar? Complementando, aí depende muito do trabalho que for ser feito, né? Que tem que ser feito. Depende muito do recrutador, do líder da vaga, né? De como ele está pensando a vaga para aquela posição. O que eu posso complementar é dizendo que a vaga que for para ser para ti, vai ser para ti, sabe? Isso pode ser muito básico, mas é o que acontece realmente, sabe? Eu apliquei para muitas outras, onde eu achava que era o meu perfil e não era, e depois caí na que era bem certinho para mim, sabe? Então, o que for para ti, vai ser para ti, e se tu estiver bem preparado, vai encontrar uma posição que te caiba bem, sabe? Muito legal, pessoal. Assim a gente faz, eu acho que a solidificação de tudo que a gente falou, né? Que não é só o técnico, não é só o comportamental, tem um pouco de inspiração, tem muito de energia, daquela vontade, sabe? E aqui tem algo que a gente geralmente fala entre nós, como recrutadores, que é o brilho no olho, né? Você querer muito, né? Até cortei, peguei aqui a Lívia que vai complementar, mas me chamou essa questão, né? De que o que é seu vai ser seu, mas que você tem que mostrar que você quer, né? Exato. E enquanto eu estava, né, na universidade, assim, e até hoje eu via que a gente tinha muito, eu também tinha tendência muito de, por mais que eu não gostasse disso, de separar, você é do campo, você trabalha com dado, você trabalha com molecular, você é bioinformático, você é da fitopatologia, mas assim, entender um pouquinho do trabalho dos colegas, assim, lógico que você vai, obviamente, ter uma área que você se destaca mais, mas muito do que a Mariane falou também, no brilho nos olhos, assim, botar intenção no que você quer, sabe? No fim do meu doutorado, eu já tinha certeza que eu queria ir para a iniciativa privada. Então, é é muito isso, sabe, botar a intenção. E quando a gente fala de carreira também, eu até comentei dos meus intercâmbios, que eu queria muito fazer intercâmbio e deu errado, e lidar com fracasso, eu acho que a gente, quando está na pós-graduação, a gente é expert em lidar com fracasso, e isso é muito agregador num profissional, não se desesperar no primeiro fracasso. Então, ter uma formação, 2 formações principais, assim, eu também não vejo nada de que desqualifique essa pessoa como profissional. Eu acho até positivo. Perfeito, Lívia. Muito obrigada a todos. Mais uma vez eu agradeço pela participação de todos vocês. Foram contribuições valiosas, uma grande oportunidade para nós aqui do Ganho, para nossa audiência também. Mais uma vez agradeço e até uma próxima. A gente super agradece, viu, em nome aí da Corteva, né? Além de ser uma experiência super rica para nós também, que a gente falou, né? O quanto a gente aprende, o quanto é bacana poder interagir. Eu acho que colaborar assim, com quem está começando a carreira, quem está dando continuidade, né? Até porque a nossa carreira ela está sempre se alimentando, então
A gente fica muito feliz de poder contribuir e de conseguir aí, né, nesse tempo, trazer alguns exemplos, dar alguns insights também, né? Muito obrigada pelo convite.